Na Casa Azul? Aham. Foi? Vou falar pra ele, só que eu não sei qual. 35, amado, por favor. Nossa, quando eu lembrei, Ó, 35. gente. Meu Deus do céu, eu esqueci de ligar. O trem já tá passando. Vai passar. Eu ia colocar o meu também, ó. Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos. Professora Alessandra Gomes, como vocês estão? Professores, você, estudante que está aí com seu material bem preparado para a nossa aula de língua portuguesa, esperamos que estejam todos muito bem. Com certeza. Como a gente já trabalhou, certo? Logo em algumas aulas, falando sobre as heranças, né, lusitanas, hoje trabalharemos, né? Vamos trabalhar o quê? A literatura, exatamente. Vamos dizer o primeiro movimento literário, trovadorismo. Então, vamos lá para a nossa aula 36.1, literatura, trovadorismo, né? Períodos, características, autores e obras. Como sempre, um textinho, uma poesia, um poema, soneto. Já ouviram? Acho que vocês já... Vou começar a fazer a leitura aqui. Olha a estrutura, né? Observem a estrutura aqui da leitura. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que ganha sem se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo o amor? Então aqui você, nesta poesia, né, neste poema, neste soneto, né, de Camões, você percebe que ele usou os recursos linguísticos, tá certo? Que faz com que você viaje, que faz com que você... Como assim? Né? Ele fala que dói e não se sente. Que oposição é essa? Será que existe um conflito aí? Né? A que oposição se dá? Como se dói e não se sente? Há uma oposição, você consegue? Ele fala um contentamento e descontente. Se contentou e mesmo assim ficou descontente, né? Aí você vai pegando cada uma aqui nas linhas, nos versos, ele faz uso, né, de antítese, né, paradoxo, vai fazendo uma comparação, metáforas. E a poesia é assim, na literatura é assim. Você vai ver sempre pelo lado literal das palavras, vai usar bastante, né, a questão da conotação. Beleza? Então vamos que vamos. Em tom de conversa. E aí nós perguntamos aqui a vocês, qual a estrutura encontrada no poema de Camões? Que estrutura! Lembra quando nós falamos assim, olha, observa a estrutura aqui da leitura. Então, o que foi possível encontrar lá? Já identificaram aí? Já estão com a resposta pronta? Então, vamos ver. Então, nós temos aqui essa questão da estrutura. O poema, né, usou a forma de soneto. Por quê que foi usada a forma de soneto? Porque nós temos aí 4 versos, 4 estrofes, vamos dizer assim, 4 estrofes, porque sendo 2 estrofes com 4 versos, o que é um verso? É cada linha do poema, tá bom? E 2 estrofes com 3 versos. Os quartetos e os tercetos, né? Exato. Aí você vai ver as combinações das palavras sempre no finalzinho de cada verso.
Beleza? Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. Luís Vaz de Camões, autor de Lusíadas, se tornou um dos maiores poetas da literatura portuguesa. Nascido em Lisboa, ali em torno de 1524, assistiu às conquistas marítimas do grande Império Português na aquisição de colônias. O jovem estudou num convento e mais tarde se tornou professor de História, Geografia e Literatura. Camões chegou a entrar no curso de Teologia, mas acabou desistindo da empreitada. Por fim, ingressou no curso de Filosofia. Belezinha, é aí, ó, pouquinho a dele pra imagem de vocês. Camões. Vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, né? Que é a temática literatura, né? Trovadorismo. Trovadorismo, né? Vem de quê? né? De trovas. Qual o significado? De onde vem? Exato. Então, mais um conteúdo, mas agora está falando do movimento literário, das escolas, da primeira escola, né, literária. Eu tenho o trovadorismo, tá bom? E aqui também a gente tem um quadro cronológico. Isso aqui é Amadinho. Eu falo assim, Amadinho, já vão se acostumando, isso é normal, tá? Amados estudantes da mediação tecnológica. Olha, presta atenção, nós temos aqui Portugal e Brasil. Nós vamos estudar os estilos literários, né? Aqui essa produção é literatura luso-brasileira, que vai ter tanto da literatura portuguesa quanto da literatura brasileira. O que acontece? Quais são os movimentos literários que acontecem em Portugal? Nós temos as eras, né? Tem a era medieval, o que acontece? O trovadorismo e o humanismo. Olha só o ano aí, ó. Século XII ao século XV, beleza? A era clássica, nós temos classicismo, barroco e arcadismo, veja bem. E a era romântica moderna, ó, o romantismo, o realismo naturalismo, o simbolismo e modernismo, certinho? Isso em Portugal. Agora no Brasil, nós temos em 1500 os textos informativos. Aí a gente fala assim, era colonial. Tem barroco e arcadismo. Por que era colonial? Olha o ano aí, ó. Começa no século XVI até o século o quê? XVIII. Viu só? Era colonial. Aquele momento, né, que os portugueses chegaram ao Brasil e começaram o quê? A colonizar as pessoas que moravam aqui. Lembra do achamento? A carta de achamento de Pero Vaz? Que veio uma expedição com vários cronistas e cada um escrevia um texto, escrevia uma crônica para dizer o que eles encontraram aqui no Brasil, por isso que fala, era colonial. Já a era nacional, já do século XIX, tá certo? Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, que aconteceram simultaneamente, e simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Certinho? Então aqui é mais ou menos um quadro para vocês acompanharem. Nós vamos lá do início, olha aí, primeiro ano do ensino médio, lá no início com o trovadorismo. Percebam aí tudo que vocês ainda têm pela frente. Tá certo? E aqui no Brasil, ó, não houve, né, não aconteceu a era medieval, tá bom? Não tem. Começa a partir do século XVI com a era colonial, tá bom? Feito então, isso, vamos ao que interessa, né? Vamos Literatura na Baixa Idade Média. Olha só, trovadorismo. Aqui algumas imagens para vocês analisarem. Exatamente. Olha só, essa imagem te lembra o quê? Representa o quê? Vamos lá. Ela vem um pouquinho carregada de qual temática, ideia, né? Isso, qual temática, quando você observa ali, o que eu tenho? Será que eu tenho alguma característica, algum item voltado para a religiosidade? Né? Conseguem observar aí? Ou não? Eu olho, professora, mas eu não
não vejo. Ou então tem o outro que fala, não, eu identifico sim, através deste elemento. Exatamente, porque aí você vai perceber essa questão centrada, né, na igreja, na religiosidade, principalmente na igreja católica. Tanto que na primeira imagem, ó, fala Anunciação, 1333. Olha só a data. Olha aqui, o que retrata essa imagem? Anunciação. Anunciação de Maria, né? De Nossa Senhora. Olha o anjo, né? Figuras temáticas que lembra o quê? A questão do teocentrismo, né? Deus como centro. De todas as coisas. E na segunda, nós temos um outro quadro, né? Aqui São Francisco dá seu manto a um homem pobre. Um dos 28 afrescos pintados por Giotto, na igreja de São Francisco de Assis, entre 1296 a 1300. Olha a data, amadinhos. Assis, Itália. Então, São Francisco não é uma imagem religiosa do catolicismo? E a outra imagem, né, o interior da igreja, tá certo? Em Paris, construída entre 1246 a 1248, né? Por ordem de Dom Rei Luís IX. Beleza? Então, isso aqui é na literatura na Idade Média, falando do trovadorismo. Algumas características, né? A arte gótica surgiu na Europa na Baixa Idade Média e se manifestou fortemente na arquitetura, como a construção de igrejas e também na pintura. Então, sempre você vai vendo assim, o século, o que está acontecendo naquele momento, que momento histórico traz, né? Quais são? Sempre você vai fazer essa relação. Então, aí vai ser representada, né, pelos os autores na pintura, falando da questão da religiosidade, na arquitetura, tá certo? Sempre ser assim, quando chega lá no romantismo, lá no parnasianismo, que não é uma escola literária, tá certo? É só a questão que aconteceu no mesmo período do realismo e do naturalismo, tá bom? Trovadorismo em contexto. É a primeira manifestação literária da língua portuguesa do século XII. Então, a gente vai acompanhando aqui. Durante a Idade Média, a concepção de mundo era essencialmente teocêntrica. E aí vocês não podem esquecer o teocentrismo, que sempre será Deus ao centro de tudo. Então, tudo que acontecia estava ali, né, em volta da questão religiosa. Como poucos tinham acesso à leitura, à escrita, à cultura letrada e às artes, era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música e da arquitetura. E a literatura em galego-português. Exatamente, não era literalmente a língua portuguesa. Então, já fala aqui, né, da questão galego-português. Tanto que quando você vê, daqui a pouco, quando você tiver o contato, né, com as cantigas, vocês vão perceber, mas aqui parece que está escrito errado, né? Não é escrito errado, mas era a forma, né? A maneira dele. Que houve a evolução. Então, nós temos aqui a pirâmide social medieval. Olha só, você vai lembrar até das aulas de história. Olha que pirâmide. Quem nós temos lá no topo, né? Ó, o rei, o suzerano dos suzeranos. Aí, depois, na sequência, vem a alta nobreza, que aí ela era composta por quem? Senhores feudais, né, duques e condes e o alto clero, arcebispo e cardeais. E aí, abaixo da alta nobreza, pessoal, nós encontramos aqui os cavaleiros, bispos e monges. E lá, ainda tem abaixo, né? Abaixo. Aqui, na base da pirâmide, é uma mais ampla, né? Mais extensa, nós temos o quê? Os camponeses, os servos de gleba e os soldados. Olha só essa pirâmide, né? Analisem. Tudo é uma forma de nós analisarmos aqui. Olha, pirâmide social medieval. Então, a divisão ela é muito clara aqui. Quem tem, quem não tem, quem manda. Percebem? A centralização do poder,
Será que era de forma igualitária, né? O que vocês acham? Então, aqui nós temos os trovadores e o amor cortês. Baseado nas relações feudais de suzerania e vassalagem, o amor cortês nasceu com a produção lírica dos trovadores no século XII, no sul da França. Então, nós temos aqui, né, um trovador sempre acompanhado de um instrumento, né, que naquele tempo, amados, eles criavam, iam cantando, né, as suas trovas direcionada às mulheres. Exatamente, né? Era para fazer assim, ser cortês, a cortesia às mulheres. Elas ficavam todas encantadas, mas só que não podia ser muito próximo, não. Tá bom? Daqui você já vai percebendo, né? Essa concepção de amor instaurou um tipo de relação na qual a dama, geralmente casada e de uma categoria social superior, torna-se a senhora, a suzerana daquele que lhe devota o amor. Então, aqui o trovador cantava para sua senhora, se declarava, mas só que era um amor não correspondido, tá certo? Não aqui, correspondido. Né? Geralmente casada. Casada, era uma mulher inacessível. Exato. Por isso, o cavaleiro ou trovador, na posição de vassalo, é seu servidor e deve prestar-lhe a mesma fidelidade e devoção que presta ao seu senhor feudal. A dama, nesse contexto, é uma figura altiva, distante, praticamente inacessível, como havia falado anteriormente. O amor cortês, pessoal, é uma convenção amorosa que nas cantigas de amor galego-portuguesas se expressa pela presença de determinados elementos, entre os quais se observam. Vamos lá, absoluta submissão à dama. A vassalagem humilde e paciente que se verifica, inclusive, pela presença da expressão minha senhor, que, ali traduzindo, né? É minha senhora. O resguardo da dama, a fim de sua reputação não ser abalada, assim era vedado ao trovador revelar quem era o objeto de seus lamentos e suspiro. O elogio à dama, feito por meio de termos abstratos, indeterminados quanto aos traços físicos, fremosa, de bom parecer, combinados com qualidades não físicas. Bem falar, siso, doçura. Então, vamos dando sequência, a gente vai trazer aqui para vocês. Agora, a cantiga de amor de Martim Soares no século quê? 13. Olha só aí ó, a imagem para ilustração para vocês. Senhor Fremosa, por nemor queredes, crê a coita que me tem amor, por meu mal é que também parecedes, e por meu mal vos filhei por Senhor, e por meu mal tão muito bem ouí. Dizei de vós, e por meu mal vos vi, pois meu mal é quanto bem vos havedes. Olha a linguagem, perceberam aí? Galego-português. Para ninguém pensar assim, nossa, mas eles escreviam errado. Então, vocês já sabem que era a forma como eles escreviam, né? Utilizavam ali a escrita. Formosa senhora, já que queres crer no sofrimento, a que o amor que sinto por vós me submete para a minha infelicidade, sois tão bela e para a minha infelicidade tomei-vos por senhora. E para a minha infelicidade ouvi falarem tão bem de vós, e para a minha infelicidade vos vi, porque meu mal é tudo quanto tendes de bem. Então, aqui, né, a tradução para a língua portuguesa, né, do galego-português para a língua portuguesa. Só que não ficava assim tão difícil a interpretação. Sabia que a pessoa estava sofrendo por amor. Cantiga de amigo de Pero Gonçalves, Porto Carreiro. Par Deus, aqui, por Deus, eu vivo sofrendo, pois meu amado não vem,
pois não vem, que farei? Meus cabelos com a fita eu não os prenderei, pois ele não chegou de Castela, ou não é vivo, ai, pobre de mim, ou o rei o detém. Minhas toucas da estela eu não as usarei. Então aqui, ó, vamos aí, a gente começou pela língua portuguesa. Agora, como foi escrito, né, o original? Olha lá. Para Deus, coitado vivo, pois não me vem, meu amigo, pois não vem, que farei? Meus cabelos cocirgo, eu não vos liarei, pois não vem de Castela, não é vi, ai, mesela, humilde tem eu rei, minha estoca da estela eu não vos tragerei. Então, ó, já vai fazendo as adequações, tá certo? Ó, a questão de você percebe aí, ó, que o non, o on, ficou o quê? No ão, né? Ó, a questão eu não. Não. Vai fazendo aquela mudança. Aqui. As cantigas de amigo. Tem origem popular, eurico, né? O eu lírico é feminino, tá certo? E marcas evidentes da literatura oral, ou seja, reiterações, paralelismo, aquela repetição, refrão e estribilho. Relata o episódio de namoro, né? Que o amigo, o namorado, o amante, de um desencontro ou de um sofrimento, porque o amado está ausente. Foi para a guerra ou partiu nas navegações e a jovem não tem notícia dele. Então, ó, naquele tempo das conquistas, né, que havia várias navegações, né, para a conquista e ficava um tempão distante da pessoa amada. E sempre quando fala dessa questão do eu lírico feminino, tá? A linguagem vai ser mais simplificada, tá? Não esqueçam que o eu lírico é a voz que fala. Do poema. Tá? Não podem esquecer. Quem é o eu lírico? É a voz que fala. Então, ali, o eu lírico feminino. Então, vamos lá agora a cantiga de escárnio. Então, já foi de amigo, de amor. E essa cantiga de escárnio? Canções para lançar indiretas às pessoas sem que isso esteja óbvio, né? E aí, pessoal, quando nós falamos assim, canções para lançar indiretas, numa outra aula, foi até comentado que trazendo para a nossa realidade, o que acontece? Muitas vezes as indiretas elas são colocadas hoje para afetar alguém. Anônimas, né? É, anônimas em rede social. E o que vocês acham disso? Feio, né? Mas era assim que acontecia. E aí a linguagem ela é trabalhada, irônica, repleta de ambiguidade, de trocadilhos. Ali é aquele duplo sentido. Quero dizer isso, mas acabo falando de outra maneira. Era uma crítica sem que a pessoa soubesse que estava sendo criticada. A crítica volta-se para comportamentos e costumes de personalidades da aristocracia galega e portuguesa. Então aqui são as características. Ó, da cantiga de escárnio, as indiretas, não citava, eram anônimas. Então vamos ver aqui, ó. Ai, dona feia, foste-vos queixar, porque vos nunca louvem meu trabor. Mas ora quero fazer um cantar, e que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Dona feia, velha e sandia, dona feia, se Deus me perdoe, pois a verde tão grande coração, que vos eu loe em esta razão, vos quero já loar todavia. E veja qual será a loação, dona feia, velha e sandia. Então, você já percebe, né, que ele vai repetindo. Dona que é feia. Dona feia, velha e sandia. Tá certo? Então, você já... que ela fala que tem um grande coração, dá um grande coração, e como diz assim, ele está sendo irônico, né? Vocês conhecem o significado da palavra irônica? Tem alguém que é irônico na sala, que brinca, né, que fala algumas coisas. Olha aí a cantiga de maldizer. A linguagem ela é pouco trabalhada e pobre em recursos expressivos. Então, é mais direta, agressiva, por vezes obscenas. A pessoa satirizada costuma ser identificada.
A crítica tem o mesmo alvo que as cantigas de escárnio, comportamentos e costumes da aristocracia galega e portuguesa. Então, vamos ao exemplo, você já vai percebendo aí, né? A pessoa sempre vai cantando nas cantigas, olha só, e você já imagina, vai estar criticando. Só que a mal dizer, ela não poupa as palavras, já fala logo. Direto. Se for para citar, ela já cita logo o nome. Então, nós temos aqui a cantiga Dona Fremosa do Soveral, de Lopolias. A Dona Fremosa do Soveral, há de me dinheiro pretar tal, que vês a mim o nu houvesse sal. Um dia talhado a carne de Dom Corral, e é pejurada, cá não fez em nada, e baratou mal. Cá desta vegada será penhorada, que dobro o sinal. Se me ela escrever, cuido-me eu dar-lhe-ei. O melhor conselho que hoje eu sei. Dê-me meu haver, graça-lhe-ei, e se me não dê, penhorá-la-ei. Caminho tem fuçado, do corpo alongado, não lhe sofrerei, mas pelo meu grado, domiar bem dobrado, sinal que lhe dei. Viu só? E olha a citação aí, ó, Soveral, Dom Carrão. Vai citando, não quer nem saber, não tá com medo de nada. Foi direto. Diferente da outra, né? Exato. Produção literária, pessoal. Então, o marco inicial do trovadorismo é a Cantiga da Ribeirinha, tá? Conhecida também como Cantiga da Garvaia, escrita por Paio Soares de Taveirós, no ano de 1189. Esta fase da literatura portuguesa vai até o ano de 1418, quando começa o quinhentismo. Então, vocês já marquem aí qual foi o início, né, do trovadorismo e como ele iniciou. Então, vocês têm aqui essa informação com a Cantiga da Ribeirinha, e aí vocês têm o ano, né, já perceberam o contexto histórico, o que acontecia e a divisão das cantigas. Os artistas medievais eram classificados em... Olha só, nesse quadro tem vários artistas, cada um tem uma classificação, uma denominação, função, né? Aí nós temos o trovador, canta e compõe, geralmente é nobre, possuidor de uma cultura erudita. O jogral só canta e recebia por suas apresentações. Jograleza ou soldadeira, né? Moça que acompanhava os artistas dançando, cantando e tocando castanholas. Olha a imagem. Vamos ver, tentando identificar aí os personagens. Segrel. Fidalgo decaído, que apresentava-se nas cortes em troca de dinheiro, juntando com seu jogral, trovador profissional. E o menestrel. Artista que servia a uma determinada corte. Viu só? Então, ela só às vezes tinha, né, o menestrel que corte? De um determinado rei, de determinado palácio, né? Ia lá e ficava, tipo assim, registrado, né? Agora, amadinhos, Dom Diniz, de Portugal, nasceu em Portugal, né, de 1261 a 1325. Esse rapaz aí, Dom Diniz. Jovem, vamos ver. Chamado Rei Trovador, recebeu apurada educação, sendo o mais notável poeta medieval português. Protegeu as letras e as ciências, mandou traduzir as grandes obras da época, fundou as escolas gerais que deram origem à Universidade de Coimbra. Então, aí para vocês não esquecerem quem foi Dom Diniz. Sua obra é composta, né, de cantigas líricas e de amor e de amigo, e cantigas satíricas de escárnio e de maldizer. Relembrando aqui, vamos fixar. Quando fala de cantigas líricas, exatamente, né? Essa questão do lirismo, dos sentimentos, né? Aí você, por que veio lírica?
porque antigamente era sempre acompanhada através do instrumento musical que é a lira, tá bom? Essa cantiga de amigo, essa cantiga de amor. Quando eu falo cantiga de amor, já vai ser ter aquele cuidado, né? O eu lírico vai ser masculino. Quando fala da cantiga de amigo, você já sabe que o eu lírico é feminino, né? A pessoa está sofrendo porque o amado foi para a guerra, para as navegações, para as conquistas, tá certo? E as cantigas satíricas de escárnio, que são a de escárnio de maldizer. Uma vai ser direta, a outra vai ser indireta. Só reforçando aqui para vocês. Vamos aqui na poesia, né? Na cantiga, no caso é de amigo, de Dom Diniz. Ai, flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Ai, Deus, e o é? Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado. Ai, Deus, e o é? Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai, Deus, e o é? Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai, Deus, e o é? Então, aqui você percebe essa repetição, vamos falar assim, do paralelismo, né? Do paralelo das frases, né? Paralelas, sempre repetindo, ai Deus, e eu é, sempre no finalzinho tem aquela repetição. Autores de maior destaque na lírica galego-portuguesa são, vamos lá, você sabia? Quais? Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilhade, Aires Nunes e Medinho. Então, aqui curiosidade para vocês, ó. Olha só, você pode fazer a pesquisa sobre esses autores que maior tiveram destaque na lírica galego-portuguesa. E agora, amadinhos, vamos lá para o nosso, né, a hora de produzir, que é o trabalhando o gênero. O que você, amado, qual é a produção? Olha lá, o que vocês vão fazer? Vocês já conhecem, já até iniciaram alguns, vão fazer um mapa mental desse nosso conteúdo. Qual? O trovadorismo. E aí vocês vão trabalhar com os principais elementos, pessoal, que compõem o mapa mental. Quais são? No tema geral eu tenho o quê? O trovadorismo, né? E aí depois você vai trabalhando as ramificações com os temas relacionados. E aí você trabalha bem a questão das linhas e das setas, trabalhando também o uso de imagens e cores. Exato. Se você pega para fazer o seu mapa mental trovadorismo, lembra lá. Aí você lembrou que a questão começa lá no século XII. Até o século quê? Ao século XV, né? Nessa mediação. Nesse já período, é um ponto para trabalhar, né? Exato. 12, aí você vai. 15. Aí quais são os temas relacionados nesse período? Aí você vai com as cantigas, né? As cantigas de amor, as cantigas de amigo, as cantigas de maldizer. Aí você. Exato. Aí você vai separar a lírica, né? Que é a cantiga de amor e de amigo, e as satíricas, sempre fazendo essa relação. Aí você faz aquele pequeno resumo do que foi estudado para facilitar. Por que a gente usa sempre o mapa mental, né? Para ajudar no momento que você for fazer a sua prova, a sua avaliação, né? Porque gente, alguém pode até pensar assim, nossa, mas toda aula tem um mapa mental, mas se você parar para observar, é uma forma, quando chegar próximo à sua avaliação, o seu conteúdo está pronto ali no mapa mental. Percebem? Então, eu tenho ali a minha temática principal e aí, ligadas a esta temática, eu vou colocando os pontos que são principais daquele conteúdo. Contexto histórico, os autores. Percebem isso? Então, não é, tem mais uma atividade. É mais uma atividade, é mais uma ferramenta para ajudar você, quando estiver pertinho lá da sua avaliação. Ao invés de ficar lendo tudo, porque realmente
o conteúdo de língua portuguesa, né? É extenso. Ele é extenso, você vai fazendo aula a aula o seu resumo através do mapa mental. Como facilita, amadinho? Ah, facilita mesmo. E aí pode mandar pra gente, né? Exato, Manda pra gente. estamos aguardando. Meus queridos, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para a nossa revisão. Até lá!